Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Está começando mais uma vez o Foco Cristão e eu tenho uma palavra de Deus para deixar para as nossas vidas logo após a vinheta. Mas antes eu queria pedir para você me ajudar a fazer essa obra, me ajudar a continuar fazendo essa obra, compartilhando esse vídeo, para que o YouTube venha entender que é relevante, que precisa ser levado a mais pessoas. Me ajude a fazer essa obra, tá bem? Deixe seu like, comente, compartilhe. Se precisar de oração, peça oração que eu vou estar orando por você, ou pela sua família, ou por algum amigo, alguém que você sabe que está passando por um momento difícil e está precisando de oração. Amém? A gente precisa entender que se a gente faz pelo menos um pedido de oração por alguém que está passando por uma situação difícil, a gente também, agindo dessa forma, a gente está fazendo a obra de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você. Alguma vez na sua vida, servindo a Deus, você já parou e pensou assim, rapaz, por que será que quanto mais eu faço as coisas para Deus, mais as coisas se tornam difíceis para mim? Mais parece que ninguém me ama, mais parece que as pessoas tacam o pé, mas parece que eu sou desprezado. Eu tenho uma palavra de Deus logo após a vinheta dentro desse assunto. Fique por aí e daqui a pouco a gente volta. Muito bem, meus queridos. Muitas vezes a gente tem sim essa impressão de que quando a gente está fazendo a obra de Deus, quanto mais a gente se empenha para fazer as coisas certas, quanto mais a gente se dedica para fazer as coisas do agrado de Deus, parece que mais as pessoas desprezam a gente parece que mais a gente sofre perseguição. E isso, se a gente for ver dentro da palavra de Deus, é normal. Irmãos, a gente não nasceu espiritualmente para ser amado pelo mundo. Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu estou sofrendo perseguição, principalmente eu estou passando por isso. Tem muitas pessoas falando coisas de mim, principalmente nas redes sociais. Muitas vezes a gente é muito atacado e a gente, tem hora que a gente não tem a mentalidade ou às vezes não conhece as escrituras e se pergunta o porquê disso, o porquê que está passando por aquilo. A gente não deve agir como coitadinhos gospel. A gente deve se alegrar quando essas coisas acontecer. Quando a gente estiver fazendo as coisas de forma certa para Jesus e a gente for atacado. Quando a gente estiver agindo de forma justa na presença de Deus e a gente for perseguido, a gente tem que se alegrar. Irmãos, está muito fácil hoje, nos dias de hoje, a gente deixar Jesus por qualquer coisa. Mas a pergunta que eu costumo fazer para as pessoas é o seguinte: quantos de nós já levou chicotada? Quantos de nós já ficou preso em alguma cadeia por pregar a palavra? Aí a gente vai ver os nossos irmãos lá atrás passavam por todas essas coisas, e quanto mais eles passavam por essas coisas, quanto mais eles sofriam por amor a Cristo, quanto mais eles pregavam a palavra e eram perseguidos, mais vinha retaliação sobre eles, mais vinha perseguição, mais vinha ameaça, e quanto mais vinha, mais eles se alegravam, e quanto mais vinha, eles diziam, eu sei que eu estou agradando ao Senhor, eu vou permanecer fazendo a obra do Senhor. Se isso me custar a vida, ainda assim eu não deixo. E porque hoje as coisas estão tão difíceis e está tão fácil da gente deixar Jesus por qualquer coisa. Eu queria deixar uma palavra dentro desse assunto que se encontra no livro de João, no seu capítulo de número 15, no versículo de número 18 a seguir, 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Se a gente for ver o contexto dessa passagem, desses versículos,
se a gente for ver o contexto, a gente vai ver que Jesus, ele não trata ou não quer tratar a gente mais como servos, ele quer tratar a gente como amigo, ou seja, ele quer ter um relacionamento de amizade com a gente. E ele já esclarece logo, olha, como eu passei ou como eu estou passando por tudo isso, depois de mim, o que eu passar, o sofrimento que eu passar, a perseguição que eu passar, vocês também que são servos, vocês também vão passar da mesma forma. Aí ele dá a explicação para os discípulos, ele fala, porque o servo não é maior do que seu mestre. Se o mestre passou por todas essas coisas, vocês também hão de passar. Mas se vocês guardarem os meus mandamentos, os meus ensinamentos, vocês não serão apenas servos, mas vocês serão meus amigos. E se o mundo aborrecer vocês por causa disso, se lembra que antes de aborrecer vocês, antes de perseguir vocês, ele me perseguiu também. Então, a gente tem que... É isso que o salmista Davi fala, a gente guardar a palavra de Deus na tábua do nosso coração, é para esses momentos, é para quando vir essas perseguição, essa retaliação, a gente saber, a gente lembrar, olha, o Senhor Jesus passou por isso porque ele foi justo. O Senhor Jesus passou por isso porque ele fazia as coisas certas. O Senhor Jesus passou por tudo isso porque ele não aceitava as coisas erradas, porque ele pregava a verdade. Então, se eu estou passando por tudo isso, então eu estou no caminho certo. O único momento que a gente tem que se preocupar, irmãos, é quando as coisas estão em tudo certo. Tudo bom, um mar de rosas, aí o crente, aí o servo de Deus, ele deve se preocupar, ele tem que parar e analisar, falar, rapaz, tá errado, tem alguma coisa errada, eu tenho que me corrigir em alguma coisa. Por quê? Porque o Senhor, ele não passou por mar de rosas aqui. Então por que eu estou passando? Então por que as coisas estão indo tudo certo para mim? Mas quando você procura ser justo, quando você procura fazer as coisas todas certas, quando você procura não passar a perna em ninguém, quando você procura agradar a Deus e ver que as pessoas, ou muitas pessoas, estão te perseguindo, estão querendo ver o seu mal, querendo ver a sua derrota, querendo ver a sua queda, a gente tem que se alegrar com isso. O apóstolo Paulo fala que ele se alegrava no sofrimento quando ele fazia a obra do Senhor. Era motivo. Pedro, João, eles foram exortados, disseram para eles, vocês nunca mais pregam esse nome aqui, vocês nunca mais falam, vocês estão proibidos de falar isso. Quando eles saíram dali da presença daqueles homens, eles vão para a praça pregar. Foram açoitados, foram presos, mas a alegria, o gozo no seu coração estava porque ele sabia que eles estavam passando por aquilo porque estava fazendo a obra do Senhor, estava fazendo a obra do Senhor da forma que Deus queria que eles fizessem. E a gente, irmãos, acontece a mesma coisa, não pensa que é diferente não. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi escolhida para fazer a obra de Deus, e quem é escolhido para fazer a obra de Deus, quem é escolhida para fazer a obra de Deus, a gente tem que entender que quando a gente é escolhido, quando a gente é chamado, a gente vai entrar agora na contramão do mundo. O mundo gosta de mentira, mas a igreja prega e tem que amar a verdade. O mundo gosta da enganação, a igreja prega e tem que andar conforme as coisas certas. O mundo prega, ou o mundo gosta das coisas erradas, mas a igreja, os servos de Deus, tem que fazer as coisas certas do jeito que é do agrado de Deus. E quando a gente vai contra o mundo, quando a gente vai contra as diretrizes do mundo, eu não estou falando para a gente deixar de cumprir com as leis que são estabelecidas em nosso cotidiano. Porém, se há uma lei que vai contra a palavra de Deus, aí você vai ver, você vai colocar na balança se é melhor agradar a Deus e desagradar o homem, ou agradar o homem e desagradar a Deus. Você vai ter que ter essa consciência, porque o próprio Pedro vai ensinar para a gente isso. É melhor agradar a Deus do que aos homens. É melhor agradar a Deus, porque no final das contas a gente vai ser julgado por Ele, pelas nossas obras, pelos nossos feitos. Então é melhor a gente fazer a obra sofrendo,
gemendo, mas agradando a Ele, porque um dia a nossa coroa está garantida. Mas não é preciso, enquanto a gente está aqui, a gente vir para as redes sociais, estou passando por isso, estou passando por aquilo, está se levantando contra mim. Irmão, se alegre quando isso começar a acontecer com você. Se alegre se alguém está te perseguindo e você é servo de Deus. Claro, tem uma diferença. A gente deve entender que tem uma diferença quando a gente está sendo perseguido porque a gente está agindo de forma errada. Tem essa diferença, mas quando a gente está fazendo as coisas todas certas e alguém está perseguindo, alguém está se levantando contra a gente, fica tranquilo. Porque uma coisa que eu guardo no meu coração, quando alguém se levanta contra mim, e já se levantaram e falaram muitas coisas sobre mim, coisas que eu não sou, coisas que eu não faço, tá pensando que eu vou brigar com alguém, bater boca com alguém? Quiser falar que fale, fica à vontade. Pelo menos meu nome está sendo lembrado. Quiser falar que fale, quando eu estiver fazendo as coisas certas, porque eu guardo uma palavra dentre muitas que Deus falou, eu guardo uma que ele falou para Samuel. Eu não vejo como o homem vê. O homem atenta para a aparência, o homem atenta para o que está na frente dele ali. Mas eu não. Eu conheço o coração. Eu guardo também o que o servo de Deus, o salmista Davi, falou para Saul. Está falando de mim? Quer fazer isso comigo? E está pensando, está indo por conversa dos outros? Os outros falam, as pessoas falam para você que eu quero matar o Senhor, mas longe de mim triscar ou levantar a mão contra um servo do Senhor. Aí Davi fala uma coisa muito interessante que eu guardo. Julgue entre mim e ti, que julgue o Senhor. É Davi ensinando a gente. Está se levantando contra a gente? Está querendo derrubar a gente? Está querendo acusar a gente pelo que a gente não fez? Fica tranquilo. Deixa que o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe se você está errado. O Senhor sabe se você está certo. Agora, não fique se fazendo de um coitadinho gospel. A gente foi chamado do mundo para servir ao Senhor. A gente foi escolhido do mundo para fazer a vontade de Deus. Entenda que quando a gente anda na vontade de Deus, conforme os querer de Deus, os mandamentos do Senhor, a gente vai sim sofrer retaliação, vai sim sofrer perseguição, e com isso tudo a gente tem que se alegrar na presença do Senhor. Amém? Continua fazendo a obra de Deus, continua firme e forte na presença do Senhor. Deixe quem quiser se levantar contra a sua vida. Deixe quem quiser caluniar você. Deixe. Um dia haverá um acerto de conta. E olha, para finalizar, o Senhor Jesus, ele nos ensina que naquele dia a gente vai dar conta de cada palavra ociosa que sai da nossa boca. Então, continua fazendo, continua sendo servo de Deus, continua fazendo as coisas todas certas para o Senhor. E fica tranquilo, no dia do tribunal, no dia do juízo final, tudo vai ser esclarecido. Quem se levanta contra você, quem se levanta contra a sua vida, quem calunia a sua vida e quer ver o seu mal, tudo vai ser esclarecido. E o Senhor, como diz a própria palavra do Senhor, o justo juiz nos julgará e falará quem é certo e quem é errado. Somente continua fazendo a obra do Senhor. Você não é um coitadinho gospel, você não é uma coitadinha gospel. Você é servo e serva do Senhor, do Deus Altíssimo, e Ele tem cuidado de você e da sua vida e da sua casa. Somente continua. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra, guarda ela no seu coração, e mais uma vez eu te peço, me ajuda a fazer essa obra e compartilha com mais pessoas para que essa palavra venha chegar a mais pessoas, e que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, e se for da permissão de Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor.